Olá pessoal, aqui é a professora Noara do curso English Course Overcoming, o curso de inglês superação, A New Way of Learning English, uma nova maneira de aprender inglês. O que acontece? Hoje é a nossa segunda aula, é a aula 2, e o tema hoje é gramática. A nossa primeira aula foi a aula de segunda-feira, que foi, a gente viu um texto, vimos algumas sentenças nele, algumas questões de gramática também, aprendemos vocabulário, e hoje a gente segue aqui com a nossa segunda aula, que vai ser o nosso tema de gramática, conforme o nosso cronograma. Por que eu estou abordando a gramática aqui nesse momento? Porque eu acho que é necessário, sim, você aprender o inglês através de um texto, de um material autêntico, aprender vocabulário. Só que a gramática também é necessária para você poder entender. Quando você lê uma frase, você entender o porquê. Igual nessa frase que eu coloquei aqui, que eu vou passar a seta aqui para vocês verem. A New Way of Learning English. Vocês precisam entender que o A aqui, o que ele é, esse new, se ele é um pronome, se ele é um adjetivo, se ele é um verbo, learning English, esse of, o que ele pode ser aqui nessa frase. Então a gramática vem como um suporte. Ela não é algo que você precisa preocupar e memorizar desde o início. Ela é uma coisa que tem que ir fluindo e você vai aprendendo no decorrer do curso. Não precisa ficar preocupado. E hoje a gente vai começar abordando os pronomes pessoais, é o nosso primeiro tema hoje. E a gente vai chegar também no famoso verbo to be, aquele mesmo verbo que você aprende durante anos na escola. Aposto que todos vocês já tiveram essa experiência. E normalmente começava em fevereiro as aulas, esse verbo to be, e chegava em novembro, dezembro, verbo to be ainda. Então, é uma matéria assim, recorrente já no ensino, só que ela realmente é importante. Não é importante ao tanto de ser passada assim, ao longo do ano, mas ela realmente é importante. Aí hoje eu vou estar explicando aqui o iniciozinho dela, então a gente vai começar pelos pronomes pessoais agora. Então o nosso primeiro tópico aqui é compreender os equivalentes dos pronomes pessoais em português e inglês e a sua colocação na frase. Vamos começar por seus equivalentes em inglês dos pronomes pessoais em português. Então aqui a gente tem uma lista aqui de pronomes pessoais: I, you, he, she, it, we, you e they. O que acontece? I, you, he, she, it são os pronomes pessoais do singular. O we, you e they são os pronomes pessoais que fazem parte da lista dos pronomes pessoais do plural. O que acontece? A tradução que nós temos aqui é esse I, que é o I maiúsculo, é o eu. O you é o tu ou você, não está escrito aqui, mas é a mesma coisa. Tu ou você, no singular. O he equivale ao ele. O she equivale ao ela. O it equivale a ele, /ela, ou então um objeto. Ou então um animal, algum ser inanimado, alguma coisa desse tipo. Então o it eu vou explicar mais pra frente o porquê dele tá aqui. Se a gente já tem o he e o she, que é para masculino e feminino, mas tem coisas que não tem nem masculino nem feminino, por isso que a gente tem aqui o it aqui pra gente definir essa coisa. É realmente um objeto, uma coisa, um animal, vão ser coisas desse tipo. E ele representa a parte do singular, a terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa, a gente tem o he, o she, o it. Eles representam a terceira pessoa do singular. O I e you é também a primeira e a segunda pessoa do singular. E o you, vocês vão ver que ele vai se repetir aqui também, na segunda pessoa do plural. Você vai saber, é escrito da mesma forma, mas você vai conseguir perceber a diferença dele a partir do contexto que ele tiver situado na frase. Por isso que é importante a gente entender a frase. Aí você vai saber se você está falando de você ou de vocês, se é plural ou singular. Então, vou passar aqui agora para o nosso próximo tópico, onde eu falo que o pronome I, que é o referente ao eu, escreve-se sempre com letra maiúscula, mesmo que venha no meio da oração. Então, por exemplo, eu sempre vou usar o bloco de notas, vou colocar ele aqui no meio, só para a gente exemplificar. Eu sempre vou usar ele como se fosse o nosso quadro, porque a gente aqui não tem um quadro, mas se a gente estivesse na sala, eu estaria escrevendo isso no quadro. A gente tem o pronome I, pronome pessoal eu, e ele sempre vai ser escrito
em letra maiúscula. Ele pode vir tanto no início da frase quanto no meio da frase, e ele vai estar escrito sempre em letra maiúscula. Vou colocar uma frase aqui dele no início da frase. I like dogs. Eu gosto de cachorros. Like é um verbo, é o verbo gostar. A forma dele simples, a gente fala to like, é o verbo gostar. Isso. Deixa eu abrir aqui um pouquinho nosso quadro. Ok. E I like dogs. Dogs é cachorros. Like é o verbo. E aqui a gente tem o sujeito. Então, reparem, o que eu falei no início da nossa aula? Que toda a sentença em inglês é importante a gente entender o que cada partezinha dessa daqui. E aqui o que a gente tem? A gente tem um sujeito, que é o I, que é o eu. Tem um verbo e a gente tem aqui um complemento. Ele gosta de quê? Ele gosta de cachorros. Então, o to like é um verbo, que é o verbo gostar. Se eu quisesse só falar a forma simples do verbo, escrever o like sem ele estar numa frase, aqui ele está no meio de uma frase, por isso que ele perdeu essa partícula to. Essa partícula to aqui ela não tem tradução. Ela é só uma partícula que acompanha todos os verbos na forma simples dele, para mostrar que ele está na forma não conjugada aqui, gostar. Não está gostaram, não está gostei, nada disso. Tá só na forma simples dele. Então, esse to é uma partícula que acompanha todos os verbos na forma infinitiva, na forma simples dele, na forma não conjugada. E quando você quer escrever, escreve para mim o verbo gostar, o verbo beber, to drink. Drink. É o verbo beber. O que acontece? Aqui eu escrevi ele na forma simples dele. Mas se eu colocasse ele no meio de uma frase, seria I like, ou então I drink juice, suco, today. I drink juice every day. Eu bebo suco todo dia. Então aqui ele perdeu a partícula dele aqui de to. Então, I drink juice every day. Juice é suco every day, todo dia. Ok. Vamos voltar lá para a coisa que eu estava tentando explicar para vocês, que é a questão da posição do verbo, do pronome pessoal I na frase. O que acontece? Aqui, nessa primeira frase, I like dogs, ele veio no início aqui da sentença. Mas ele poderia vir também no meio e a gente ia escrever ele da mesma forma, com esse izinho maiúsculo. Então, por exemplo, vou colocar uma frase aqui. A Ana, vamos começar com o nome próprio aqui. Ana likes dogs. Eu, né? Abrindo mais nosso quadro aqui. E agora a gente tem uma nova sentença. Aqui a primeira sentença que eu tinha escrito era I like dogs, normal. Ele no início. E aqui eu tenho uma frase que falando que a Ana gosta de cachorros. E eu vou falar que eu gosto de gatos. Aqui, olha, o I não está no início da frase. Quem está no início da frase é o Ana. E o que acontece? Ele foi escrito em letra maiúscula do mesmo jeito. Estaria errado se eu tivesse escrito assim. Entendeu? Então, é sempre com letra maiúscula. E depois eu vou explicar o porquê desse Szinho aqui. Mas ele não quer dizer que está no plural, não. Porque Ana é she. E vocês vão entender mais pra frente o porquê de eu colocar esse S depois do verbo. Sempre que for she, sempre que for he e sempre que for it. Vai vir um verbozinho, um Szinho depois do verbo. Então, ok, vamos voltar aqui pro nosso... Ok, voltando. Agora o que eu falo aqui? You, que pode ser tu, você, vós ou vocês. Vós e vocês seria na segunda pessoa do plural. E o tu e você seria na segunda pessoa do singular. É um pronome pessoal. Ele é o único pronome empregado
quando se dirige a palavra a alguém, mesmo que seja um príncipe ou servo, parente ou desconhecido. Então, se você está falando com alguém, com a sua tia, com a sua irmã, com a sua mãe, você vai falar you. You are beautiful today. E você está linda hoje. Ou então, today you is so amazing. Hoje você está tão incrível. Coisas desse tipo. Então, sempre que você for se referir a alguém, você vai usar o you, que é o você. Ou então, pode usar ele também no plural. Vocês estão lindos hoje. Algo do tipo. You are beautiful today. Outro ponto que nós temos aqui é na terceira pessoa do singular. Temos 3 pronomes. Que eu já tinha falado com vocês, né? Que é o he para masculino, que é o ele, o she para feminino, que é o ela, e o it, ele é neutro, ele não tem gênero, não é nem masculino nem feminino. Ele pode ser para objetos e animais, tanto coisas inanimadas quanto animais, porque tem o cachorro e tem a cadela. Aí se você não quer, se você tem assim, se o cachorro é seu, se você quiser chamar ele pelo nome, você pode. Mas se você só quiser falar o cachorro, você pode falar it, que vai estar se referindo a ele também. Porque não tem, ou então a cadela, porque não tem masculino e feminino. Se for para animais ou objetos, você usa it. A mesa, por exemplo, é um objeto. Se for se referir à mesa, você pode falar it no lugar de mesa. Vai depender da sentença. Nota-se quando há afeição pelo animal, podemos utilizar he ou she na terceira pessoa do plural. O pronome they é usado tanto no masculino e no feminino como neutro. O que acontece? Quando eu falo aqui afeição, é o que eu falei. Se você for seu cachorrinho muito tempo, não for um cachorro assim que você viu na rua, que você não sabe o nome, você sabe o nome do cachorro. Vamos supor que eu tenho um cachorro que chama Lex. Então, eu vou chamar o cachorro de Lex, não vou chamar de It. Mas se eu vi um cachorro muito bonito na rua e eu não sei o nome, em vez de eu chamar de cachorro, eu posso chamar It. It is beautiful. Isso é bonito. Vai dar no mesmo. Então, por isso que eu falei aqui que quando você tem afeição pelo animal, a gente pode utilizar o he ou she. E na terceira pessoa, do plural, a gente tem o they. O que acontece? Ele é usado tanto no masculino quanto no feminino, como no neutro. Então, se você viu mais de um cachorro, o que vai acontecer? Vamos supor que você viu 3 cachorros. Então, você não precisa se preocupar em colocar o it, porque o it é só o singular, a terceira pessoa do singular. O que vai estar referente a ele, no plural, vai ser o they. E o they, ele serve... O que acontece? A gente tem o she, o he. Esses 3 são do singular. Singular. E a gente tem o they, que representa todos eles no plural. Então, aqui a gente tem o quê? Um resuminho. Ele acaba resumindo, ficando mais sucinto. No plural, não vai ter 3 pronomes pessoais para você substituir. She para ela, he para ele, it para animal ou coisa. O que vai acontecer? No plural é tudo they. Fica mais simples. Tá vendo como é que o inglês é fácil? As coisas vão simplificando na medida que você vai avançando e aprendendo mais. Então, vamos lá. A gente vai ver isso em bastante frases e vai ficar fácil memorizar. They no plural serve tanto para os cachorros, para as mesas, serve para pessoas e assim por diante. Ele é neutro. Nosso quarto ponto aqui eu falo. O pronome it é empregado como sujeito em todos os verbos impessoais. Impessoais é que toda vez que você for empregar ele vai virar um sujeito, igual eu coloquei the dog is here. The dog é o cachorro. O cachorro significa estar nessa frase. É here. Por que eu sempre vou falar assim nessa frase? Porque dependendo do contexto, a palavra pode mudar de significado. Então depende tudo do contexto. It is here. Se eu colocasse it is here, seria a mesma coisa. Aqui eu coloquei the dog e aqui eu coloquei it is here. Por exemplo, eu estou vendo, eu vou apontar para ele e falar com você, it is here. Ou então, the dog is here. Você vai entender, porque você está vendo o cachorro e eu não sei o nome do cachorro e eu não quero pronunciar the dog. Eu quero só falar it is here, para ficar uma coisa mais sucinta. Então, ele é um pronome impessoal. Beleza?
Vamos para o nosso próximo tópico aqui. Para reforçar, então, aqui eu trouxe divididinho. O singular, primeira pessoa, I, tradução eu. Segunda pessoa, you, tu, você. Terceira pessoa, he, ele. Terceira pessoa também do ela, o she. Temos o it para ele ou ela, que é o que eu falei, aquela questão de animais, objetos, coisas inanimadas. E no plural, a gente tem em primeira pessoa o we, que significa o nós. Segunda pessoa do plural, a gente tem aqui o you, vós, vocês. E a terceira pessoa a gente tem o they, que é eles ou elas. Ou seja, a terceira pessoa ela ficou curtinha. Aqui antes a gente tinha he, she, it. No plural, o they representa todos esses daqui junto. Então as coisas vão ficando mais fáceis de memorizar. O nosso próximo ponto é a questão da colocação, que a gente já tinha falado, do pronome pessoal na frase. Então aqui eu falo, olha, personal pronouns, pronomes pessoais. A colocação dos pronomes pessoais na frase dá-se no início da mesma. Ou seja, essa primeira frase aqui está escrita I have a dog. Eu tenho um cão, a tradução. You are my brother. Tu és meu amigo. Você é meu amigo. Tanto faz. Então, olha, ali a gente tem... Vou apagar nosso quadro aqui. E ali a gente tem duas sentenças. I have a dog. A gente já viu que dog é cachorro. Esse a aqui significa um. É um artigo. 1/1. Ele pode significar as duas coisas. É igual ao a. Depois a gente vai aprender sobre ele também. O I a gente viu que é o eu, que é a primeira pessoa do singular. E esse have aqui é um verbo. Como eu sempre falei, toda frase vai ter um sujeito, um verbo, ou um complemento, um adjetivo, algo do tipo. Então aqui a gente tem o have, que é o verbo to have, que significa ter. Ele é o verbo ter no inglês. Por isso que aqui ficou eu tenho um cão, a tradução. A segunda frase, you are my brother. Aqui a gente tem o you, como você, e eu tô vendo que é no singular, por causa da não tem nada aqui no plural depois. Porque eu sei que my é um pronome possessivo meu e brother é irmão, por isso que a tradução ficou tu és meu irmão, ou então poderia ser você é meu irmão. Poderia ser assim também a tradução. Ali é só mais uma opção. Então, o you representa o você. O are é o é. My brother, meu irmão. Ok, continuando ali. O pronome pessoal tem que concordar com o verbo, apesar de os verbos ingleses, salvo os auxiliares, não variarem, exceto na terceira pessoa do singular. O que é isso aqui que eu acabei de colocar aqui? Coisa nova, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem a primeira frase falando I eat orange. Eu como laranjas. You eat apples. Tu comes maçãs. Vamos ir para o nosso quadro aqui, para a gente trabalhar em cima disso aqui, nesse momento. Ok. I eat orange. Orange é laranja. E aqui a gente tem o verbo to eat, que é o verbo comer. Eu estou sempre colocando to para você lembrar que eu estou escrevendo ele, como eu estou escrevendo ele fora de contexto, só o verbo sozinho, e ele tá, eu estou mostrando que ele não está conjugado. Por causa disso que eu coloco to antes, para você saber que está o verbo na forma simples dele, sem nenhuma conjugação. Então, to eat, comer. Orange é laranja. E o I a gente aprendeu que é o pronome pessoal da primeira pessoa, do singular, eu. Aí, o que acontece? Depois aqui a gente tem a outra frase. You eat apples. Você come maçãs. O verbo to eat apareceu de novo. E aqui a gente tem outra fruta. Aqui são maçãs. E aqui são laranjas. Aí, o que eu falei aqui? O pronome pessoal tem que concordar com o verbo. Apesar de os verbos ingleses, salvo os auxiliares, não variarem, exceto na terceira pessoa do singular. Ele vai concordar, como no português a gente tem
Se a gente colocasse eles comeram, eu como, você comeu, vai variar de acordo com a pessoa no português. No inglês é mais tranquilo, você não tem aqueles verbo transitivo direto, verbo intransitivo, nada disso não. O que a gente tem aqui? O verbo ele não vai variar, vai ser sempre, vou usar o verbo eat aqui. I eat, you eat, he, esse aqui eu vou deixar para colocar daqui a pouco, eat, we eat, you eat, they eat. Repare que o verbo não mudou. Não é igual no português que a gente teve que colocar eles comem, eles comeram, você comeu, coisas desse tipo, não. Aqui a gente tem aqui I eat, you eat, pular o he, she, eat, que nesse momento we eat, you eat, they eat. Então o que eu coloquei aqui? O pronome pessoal tem que concordar com o verbo, e apesar de os verbos ingleses, salvo os auxiliares, não variarem. Depois vocês vão entender o que são os verbos auxiliares, não nesse momento. Mas então não varia, exceto na terceira pessoa do singular. O que essa terceira pessoa do singular tem de diferente? Isso aqui vocês vão precisar tentar entender a razão. Isso aqui é regra e pronto. A gente não tenta entender. Isso aqui é uma coisa que a gente está cristalizado já. É uma regra. E toda vez que você estiver na terceira pessoa do singular, o verbo vai vir seguido da letra S. Lembra aquela hora que eu coloquei numa frase o likes, Ana likes, e eu coloquei um Szinho, eu falei que eu ia explicar por quê. É por isso, porque Ana representa o she. E o she, ele tem que vir seguido de, o verbo tem que vir seguido de S. Por isso, aquela hora, eu coloquei o likes e não coloquei o like, que estaria errado. Então, terceira pessoa do singular, o pronome pessoal tem que vir seguindo de verbo, mas com a desinência Szinha aqui. E não quer dizer que está no plural, não. Tanto que são pronomes da terceira pessoa do singular. Por isso que fica um pouco ambíguo, mas é isso aí mesmo. Tem que colocar. Isso aqui é regra, memorizar e não tenta entender o porquê. É regra cristalizada e pronto. Terceira pessoa do singular tem que pôr S depois um Szinho depois do verbo. Que aí ele vai ficar correto. Então aí, a única coisa que mudou, o verbo, a escrita mantém I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat e they eat. E aí a gente tem essa questão que eu acabei de mostrar, o que estava escrito aqui. O próximo ponto foi o pronome it, terceira pessoa do singular, utiliza-se para objetos e também animais. Embora, com estes últimos, também se possa utilizar o he ou she. Isso aqui, os últimos, no caso, foi os também animais aqui. Esse he ou she é o que eu falei, aquela questão de, se você souber o nome do cachorro, Luke, Lex, o Toby, aí você não quer colocar, não quer chamar ele de it. It is beautiful. Isso é bonito? Toby is beautiful. O Toby é bonito. Você dá um nome para ele, entendeu? E você pode usar o he e o she também, porque você sabe se ele é masculino ou feminino, porque o cachorro é seu. Então, aí fica a questão do cliente, né? Então, não precisa se preocupar com isso, mas se você quiser utilizar, não estará errado. Se quiser utilizar o he ou she para denominar. Aqui a gente tem uma frase. I have a car. It is red. Eu tenho um carro e ele é vermelho. Então, aqui a gente vê novamente o verbo have, que é o verbo ter. O pronome pessoal, I. Esse azinho aqui eu falei que é um. Então, aqui, olha, a tradução dele, um carro. Car é carro. E aí vem aqui a tradução, o que acontece? Ele mudou, em vez de colocar the car is red, o carro é vermelho, ele resolveu colocar um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Mas como o carro é um objeto, ele não precisa colocar he is red, porque ele é um objeto, ele não é uma pessoa. Então, it is red. Então, só para a gente fixar isso, nosso quadro aqui. I have a car. It is red. Então, esse it está representando o carro. Poderia ser assim, the car is
read. Aí você repetiu o the car, que estava aqui, porque a gente já sabia que era um carro, em vez de colocar o pronome pessoal, que poderia substituir ele. Mas se for colocar o pronome pessoal, você não vai colocar he is read. Teria que ter o nome de uma pessoa aqui, no caso. E car é só um objeto, é uma coisa inanimada. Por isso eu vou substituir para o it. Então a sentença certa seria it is read. Ok. Próximo ponto. Aqui a gente vai começar a aprender alguns vocabulários. Esses vocabulários aqui vocês vão ver em outros textos, mas é só para a gente já ir se situando, não precisa se preocupar em memorizar, porque os textos a gente vai aprender muito vocabulário através deles. E essa é a maneira assim que as coisas vai fixando mais nitidamente para vocês. Então aqui a gente vai ter o vocabulário sobre família, family em inglês, família, family. E olha, pais é parents, pai, father, marido é husband, irmão, brother, filho, son, avó, aqui a gente tem um avô, grandfather, o neto, grandson, o tio, uncle, o sogro, father-in-law, o genro, son-in-law, o cunhado, brother-in-law, primo, cousin, sobrinho, nephew, avós, no plural, grandparents, mãe, mother, esposa, wife, irmã, sister, filha, daughter, avó, grandmother, neta, granddaughter, tia, aunt, sogra, mother-in-law, nora, daughter-in-law, cunhada, sister-in-law, prima, cousin, é o mesmo do primo, eles não têm variação, ou seja, essa palavra não varia por gênero. Se você tem primo ou prima, vai ser tudo cousin. Sobrinha, niece. Então, aí aqui o sobrinho e a sobrinha já mudou. Esse aqui são só alguns vocabulários que você vai aprender com o tempo. O sogro, ele, que a gente fala que quando a gente casa, a família do marido passa a ser a nossa segunda família. E o que acontece? Eles passam a ser a nossa segunda família. Claro que você deve ter casado porque você gosta da pessoa, mas por causa da lei, porque você assinou um papel lá no cartório e tal. Então, ele passa a ser seu pai por lei. Law. Law é lei. Por lei. Father-in-law, sogra. Mother-in-law. Então, você passa a ter um sogro e uma sogra. Um father-in-law e uma mother-in-law. Se você tem o genro ou uma nora, vai ser son-in-law, porque ele casou lá com a sua filha. E ele vai ser son, porque ele vai ser seu filho, que o son é filho, por lei, por causa do casamento. E a nora é a mesma coisa, vai ser da sua filha, a daughter-in-law. O cunhado, brother-in-law, se você tem um irmão, alguém vai casar na sua família, você vai ter um cunhado. Então, ele vai ser seu cunhado por lei. In-law, brother-in-law. E a cunhada vai ser sister-in-law. Tia é aunt. O tio é uncle. O neto, grandson. Grand vem de grande mesmo. Então, por isso que o grandfather, grandmother, a mother, tipo assim, eles são superiores, os cabeças. Então, por isso que eles são os avós. Porque para chegar seus pais terem nascido, eles têm um avô, uma avó e assim por diante. Por isso que eles são grandmother, a grande mãe e o grande father. Então, grandfather, grandmother. Aqui a gente já falou, o marido é husband e a esposa é wife. Então, aqui a gente tem alguns vocabulários. E a gente depois vai fazer, na próxima sequência de vídeo, a gente vai ter uma parte que a gente vai treinar um pouco desses vocabulários aqui também, só para ver se a gente consegue memorizar com o tempo. Mas isso aqui, você pode ficar tranquilo que vai com o tempo mesmo. Então, pessoal, por hoje a gente vai parar. Vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e depois a gente vai continuar com essa mesma matéria e depois ainda vai ter uma revisão sobre esse tema que a gente abordou nesse momento. Beleza? Então, por hoje é só. Abraço!